Olá, você é aluno do meu curso, seja bem-vindo a mais um podcast, Mentoria da Jovem Advocacia. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre os principais temas do direito que impactam no dia a dia de quem milita na área. E hoje eu tenho a honra de ter comigo o advogado, coaching, podcaster, professor Marcelo Brito Guimarães. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui comigo hoje. Minha querida doutora Cristiane, muito obrigado pelo convite. Também um abraço ao professor Darlan, ao professor Marco Antônio e toda a equipe do meu curso. Por, na verdade, estar me recebendo aqui nessa casa tão acolhedora como é o meu curso. Muito obrigado. A casa é sua e pra gente, como a gente está em casa, me chama de Cris, pra gente poder falar de um assunto mais humano, pra gente desconstruir um pouquinho dessa conversa. Pode ser? Tá bom, Cris e Marcelo, o que você acha? Combinado, a gente segue assim. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que cada vez mais tem que dar voz a isso. Então a gente vai falar sobre esse projeto que está sendo discutido na Câmara, sobre a possibilidade de não mais haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Para a gente começar falando sobre isso, eu queria que você falasse para a gente a construção até chegar nesse momento que a gente está hoje. Perfeito, a construção dos direitos, mais ou menos, acredito que você esteja falando. Isso eu vou passar rapidamente, porque veja só, Cris, a gente está falando de um projeto de lei, então a gente está falando de uma casa legislativa, a Câmara dos Deputados Federal. Nós, as pessoas LGBTI+, não temos os direitos debatidos nas câmaras legislativas. Como assim? A gente tem os direitos construídos pelas decisões judiciais. Não tem lei que ampare. Genericamente falando, a gente pode falar desse jeito, sim. Não tem lei que ampare no sentido uma lei federal que assegure os direitos. Como tem para as pessoas heterossexuais, por exemplo. Então, agora você está me trazendo um tema que é um projeto de lei. Então, vai haver, ou haveria, porque não vai passar, haveria uma lei contra os direitos. Quer dizer, o tema dos direitos das pessoas LGBTI+, nunca foi levado positivamente na construção para a Câmara Federal, e quando é levado para ir contra. O que está acontecendo com esse país? É um retrocesso? É uma tentativa de retrocesso. E esse caminhar pode acabar com diversas uniões que já aconteceram. Porque se a gente for buscar o sentido da palavra casamento na sua essência, Perfeito. a gente pode ir para o conceito de que é união de pessoas. E a Constituição Federal, no artigo 5º, resguarda todos os direitos desses cidadãos. E o fato da gente estar discutindo isso, de que pode vir uma lei aí, que hoje é um projeto de lei, para destruir o que foi construído. Quantos princípios são feridos com esse retrocesso, essa ação de retrocesso? Então vamos lá. Primeira palavra, casamento, que você citou. Vou te devolver a pergunta. Quando eu falo casamento para você, que imagem vem na sua mente? Primeira imagem. É uma união de pessoas. Não vem nada de religião na sua mente? Vem, casamento religioso. Ah, tá, veio. Quando eu falei assim, Cris, casamento, o que vem? Veio religião, veio altar, igreja, o noivo. Para vocês que estão ouvindo aqui esse podcast, esse videocast, É a ideia. o que vem para vocês quando eu falo para vocês, ou a Cris fala para vocês, casamento? Vem a ideia de igreja, vem o noivo. Igreja católica. Católica. Isso, Não, bonito. isso. Tá, então, não é disso que a gente está falando, tá? Ótimo, que você pensou tudo errado, Cris. Começa de novo. Isso, começa de novo. Para quem não sabe, mas eu acho que como nós estamos falando com advogados e advogadas, jovens ou não, porque o seu público é bastante amplo, nós somos juristas, profissionais do direito. Casamento é um instituto de direito. Nós não estamos falando de práticas religiosas. Até porque estamos no Estado laico, né? Especialmente porque estamos no Estado laico. Nós não estamos falando de condutas que algumas pessoas podem julgar amorais, imorais, seja o nome que quiserem dar. Nós estamos falando de relações jurídicas. Ponto. Esse tem que ser o recorte quando a gente fala de casamento, então. Esse é o recorte. Então, quando a gente usa esse projeto, por exemplo, que está sendo debatido ontem foi dia 19 de setembro. Vocês são muito rápidos também para conseguir fazer essa entrevista tão rápida. Hoje, no dia 20, nós estamos gravando, esse projeto foi debatido ontem, é a segunda vez que ele é debatido, e vários argumentos que foram usados pelas pessoas que defendem a proibição do casamento jurídico homoafetivo, acho que tem que começar a falar assim, tá?
Casamento jurídico. A gente só vê depois se cabe. Mas a gente tem que pôr um adjetivo aí na palavra casamento. Como se fosse uma qualificadora. Como se fosse uma qualificadora. A gente tem que especificar do que a gente está falando, como a gente acabou de falar. Certo. De conceituar. Essas pessoas, esses deputados e essas deputadas, essas pessoas que compõem essa comissão, estão usando argumentos religiosos. Entendi. Então, está seguindo no que você também já afirmou, mesmo porque o país, o Brasil, é um Estado laico. Nós respeitamos e todas as leis respeitam as práticas religiosas. Quaisquer que sejam elas. Inclusive, a gente tem a liberdade de culto. Mas nós estamos falando sobre questões jurídicas e não sobre invasão em qualquer religião. E tem uma frase muito interessante: quem é contra o casamento das pessoas LGBT está ótimo. É só não casar com uma delas. Gostei. Fica na sua, tá tudo bem. Mesmo porque é interessante, Cris, quando você, na análise de criação ou de construção de direitos de um determinado segmento populacional, o que também se leva em conta é que se essa criação de direitos vai prejudicar direitos de outras pessoas. Então, aí eu te pergunto, se uma pessoa tem o direito, uma pessoa LGBTI+, tem o direito a casar, prejudica o direito das pessoas que não pertencem a essa população? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma questão, inclusive, da própria função do Estado, que é a inclusão de todas as pessoas na democracia. E eu gosto muito, me desculpe, estou me alongando um pouco, vamos pensar, então, se a gente tira a questão, o foco do perfil de pessoas LGBTI+, e a gente começa a falar, então, para outros grupos que não envolvem questões religiosas ou moral, por exemplo, eu vou provocar você como mulher que você é. Vamos dizer que, então, você não pode, porque, afinal, vocês são mulheres, claro que eu, para quem está ouvindo, eu quero dizer que nessa minha fala, a partir de agora, contém ironia, para poder também, quem está só ouvindo, desculpa, Cris, vocês, mulheres, não teriam que ter direito a trabalhar, como já aconteceu, e mesmo votar, que vai fazer 100 anos, no ano de 2032. Então, por quê? Porque vocês não podem. Quando a gente pensa nesse outro tipo de contexto, e eu estou me permitindo, com muito respeito a todas as mulheres que estão ouvindo aqui essa nossa entrevista agradabilíssima com uma mulher, quando a gente pensa desse jeito, a gente pode perceber que não faz sentido. Então, o que você está dizendo que eu gostei da sua analogia, na verdade, a sua comparação, e, de fato, o direito das mulheres está em construção ainda, tem muito a ser caminhado. E eu imagino que os direitos das pessoas LGBTQ e mais, elas também estão em construção, só que num passo muito anterior ao que a gente tem hoje. Então, se Deus quiser que daqui 5, não daqui 100 anos, a gente tenha uma construção muito mais humanizada de todos esses direitos e que esses projetos de lei não vinguem, porque de fato não respingam nas demais pessoas que não são envolvidas nesse grupo, nesse nicho. Sim. Que a gente tem que é muito grande. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Eu quero chegar num argumento um pouco mais radical e mais desagradável, que é a violência. E aí, de novo, eu vou usar a analogia do grupo das mulheres e o grupo das pessoas LGBTI+. Vocês, mulheres, são vítimas da nossa violência dos homens. Sim. E isso já não é aceitável. Mas houve tempo que era aceitável que o homem, aspas, podia bater em mulher. Fecha aspas. Acontece que isso segue acontecendo. Né? A gente tem essa realidade. Mas já existem leis que protegem as mulheres contra esse tipo de violência. Contra as pessoas LGBT existe também a violência. Eu estou falando de violência física, que eu estou falando inclusive da mais grave delas, que é o assassinato, o homicídio. Se a gente não tem amparo jurídico para isso, a gente está vulnerabilizando ainda mais as pessoas LGBTI+. Então é uma questão de proteção, em última análise, da vida. Que é o bem mais precioso do ser humano. E qualquer lei que impeça a pessoa apenas de existir, e especialmente que essa existência não ataca, não viola a existência de nenhuma outra pessoa, se a gente proíbe isso, a gente está proibindo, em última análise, a democracia. Então, para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, porque, de fato, o espaço aqui é para a gente refletir, a continuidade ou a aprovação desse projeto-lei vai acabar aí ferindo não só os direitos, mas também a democracia como um todo.
Em última análise, sim, mas eu não vou admitir a sua frase, a aprovação desse projeto, porque isso está fora do nosso campo de cogitação. E ainda que teoricamente isso acontecesse, esse projeto ele é, na essência, inconstitucional, o que mostra um certo desconhecimento das pessoas que propagam esse projeto, que propuseram e que propagam também. E por que ele é inconstitucional? Porque ele viola diversos princípios que estão na Constituição, e toda lei tem que se submeter à Constituição, especialmente aos princípios do artigo 5º, aos direitos fundamentais. Então, ele vai violar esses princípios. Obviamente, ele é, na essência, inconstitucional. Então, o problema é que ainda há espaço para essa discussão. Nós não atacamos essa discussão. Essa discussão deveria ter morrido ou não nascido. O nascedouro dela, né? Ela lembra da figura, quando eu estudei Direito Civil, né? Do natimorto, personalidade. Quando começa, me veio agora à mente. Quando inicia a personalidade. Quando começa a personalidade civil, exatamente. Tá, mas me veio só essa imagem desse instituto, independente do seu mesmo tema. É uma boa forma. Mas é algo que não posso nem usar o verbo nascer, porque não nasce. É isso. Eu queria muito agradecer a delicadeza que você trata do tema. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco. E certamente você, aluno do meu curso, vai vir conosco para a gente debater diversos outros temas tão importantes quanto esse. Muito obrigada, Rafael. Cris, eu quero dar parabéns ao meu curso por estar permitindo essa discussão. Porque não é uma discussão que qualquer empresa abarca. E aí eu vou dar novamente parabéns nas pessoas do professor Danan, do professor Marco Antônio e na sua pessoa, que tem a coragem de trazer esse tema. Porque, de novo, nós estamos falando de direito. Nós respeitamos quaisquer opiniões divergentes, contanto que elas não ataquem os direitos de nenhuma outra pessoa. Parabéns, meu curso, eu estou sempre à disposição, um prazer. Obrigada, Marcelo. É importante a gente ressaltar que o meu curso é um espaço, né? Não é à toa que o slogan é do seu jeito, no seu tempo, para que a gente tente respeitar. Pelo menos a gente faz o nosso papel na sociedade, de respeitar cada um enquanto ser humano, para a gente ter um país muito mais democrático. Até o próximo episódio.